Conversar um pouquinho com o nosso anjo da guarda, os mentores amigos, as fraternidades cristãs que trabalham em favor do cristianismo nesse momento, retirando de nós energias deletérias, ruins, que nos fazem mal, nos deixando mais leves. Nesse instante que Jesus está de braços abertos, nos aguardando, em seu nome, a nossa reunião. Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, Mãe de toda a humanidade, nesse instante nos abençoa, derramando sobre nós seu carinho, sua luz. E nós, abrindo os nossos corações, falamos em pensamento ao Criador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Novamente reunidos em nome de Jesus, para aprendermos um pouquinho mais sobre seus ensinamentos, né? Que maravilha a gente poder estar aqui, né? Com a espiritualidade nos assistindo, nos abençoando, e Deus apostando em nós, que nós estamos no caminho certo, buscando um aprendizado, buscando tirar de nós as negatividades, aquele ódio que mora ainda em nós, né? Tem que deixar de existir. O Evangelho da noite vai falar da Semana Santa. Semana Santa é algo interessante, muito interessante para os nossos irmãos católicos, né? Principalmente para eles. Dentro do Espiritismo, essa semana não faz muita diferença, né? A diferença que faz é que a gente está sempre lembrando de Jesus, sempre lembrando do amor, da paz, né? Lembrando que nós temos que ser cada vez mais humildes, lembrando que o Espiritismo nos esclarece que fora da caridade não há salvação, né? E que a primeira caridade que a gente tem que ter é conosco mesmo, procurando nos perdoar. A coisa mais difícil que existe em nós é perdoar a nós mesmos, né? Os erros que nós cometemos no nosso dia a dia, fica em nossa consciência, martelando ela, né? Tirando nossa paz. Onde foi que eu errei? Por que que eu errei? Por que me faltou, naquele instante, um pouquinho de paciência para mim ter acertado, não errado tanto, né? Mas vem o Evangelho nos esclarecer que passado é passado, só nos serve para nos lembrar que não devemos errar com facilidade, né? Procurar acertar mais, não ficarmos lamentando os nossos erros, né? E a Semana Santa, ela vem lembrar o quê? Do êxodo, né? Os nossos irmãos lá do Egito, que eram escravos, e foram libertados
tem por nome também a diáspora, né? Moisés liberta os hebreus que eram escravos dos egípcios. A história de Moisés, sei que todos conhecem, né? Ele foi achado num rio lá, num cestinho, e levado para dentro lá de onde ficava o faraó. E o faraó aceita criá-lo como um filho de criação. E com o tempo ele vê que é um menino tão bom, vai crescendo, um menino tão bom, se torna um homem tão bom, que o faraó passa a gostar mais dele do que do próprio filho, o filho consanguíneo, né? E tá tudo maravilha, trata ele com maior carinho, né? Mas chega um momento que ele descobre que Moisés é filho de hebreu, é hebreu. Então, eles não aceitam mais, né? E Moisés tem que sair fora, não pode ficar ali mais. Ele vai para o deserto. Caminha muitos dias no deserto e ele encontra uma tribo, uma pequena tribo, e passa a morar com eles. Ali ele se casa, forma família, né? E fica durante 40 anos. 40, vamos lembrar bem desse número, 40, tá? 40 anos nessa tribo, até que Deus chama a atenção dele e fala que é hora de voltar lá para o Egito para libertar o seu povo. Então ele vai. E acontece lá as pragas, né? Porque o faraó não quer libertar os escravos. Mas depois de tantas tormentas, o faraó liberta. E ele sai com cerca de 600 mil pessoas perambulando pelo deserto em busca da Canaã, a terra prometida, né? 40 anos no deserto. Olha o número 40 aí de novo. 40 anos no deserto de novo. Não Moisés, porque ele morre alguns anos depois, mas esse povo continua perambulando pelo deserto, até que encontra a Canaã. E então a Semana Santa, a Páscoa, comemora essa fuga dos hebreus do Egito, né? Então, mais tarde, a gente vai ver esse número 40 de novo, né? Jesus se encarna e passa a ser o novo guia do povo hebreu durante muito tempo, até os 33 anos, quando chega o seu momento final ali, né? E ele entra em Jerusalém, sentado num burrinho, para cumprir com as Escrituras. Por ele iria a pé, né? E lá, nesse momento, o povo em geral saúda ele com ramos de coqueiro, outros ramos, né? Saúda com ele, saúdam Jesus com a maior alegria, acenando esses ramos. Daí nasceu o Domingo de Ramos, né? Por isso que os católicos comemoram esse Domingo de Ramos. Posteriormente, aqueles que saudaram ele são os mesmos que iam condená-lo, né? E Jesus segue seu caminho até o Gólgota, onde é pregado no madeiro, né? E ali encerra a vida terrestre dele. E naquele instante, nos últimos momentos de vida, ele fala que está consumado os dias dele na terra. Mas pelo amor que ele tinha por nós e por aquele povo que estava lá,
talvez a gente estivesse lá também, né? Já que nós sabemos das reencarnações, possivelmente a gente poderia estar lá, né? Até sorrindo por ele estar sendo crucificado. E o que ele faz? Ele condena aquele povo? Não. Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Até nesse instante, né? Ele demonstra o seu amor por todos aqueles que estavam ali, pelos seus algozes e por aqueles que queriam bem a ele também, né? Se Jesus naquele instante perdoa aqueles que estavam crucificando ele, ele também já nos perdoou há muito tempo pelos nossos erros. E Deus não nos julga, não tem também necessidade de nos perdoar. Nós sim temos dificuldade de nos perdoar. Isso deve ser um exercício constante na nossa vida, senão nós não vamos conseguir a felicidade. Nós somos carrascos de nós mesmos, né? Por falar em carrasco, nessa mesma semana, existe aí um acontecimento com Judas, né? Nossos irmãos costumam atear fogo num boneco de pano, dar pauladas nele, né? Como se estivesse malhando quem? Judas, né? Porque Judas havia traído Jesus, né? Então, eles agem dessa maneira. Jesus aprovaria isso? Esse ato de malhar um boneco simbolizando alguém? Jesus nunca foi a favor de violência, de forma alguma. Então, ele não aprovaria isso de jeito nenhum. Mesmo porque, se nós malharmos alguém por alguma razão, ou condenarmos alguém por alguma razão, estamos condenando a nós mesmos. Por quê? Condena-se Judas porque traiu Jesus. E nós? Não traímos também Jesus? Ele nos mostrou o caminho. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós fazemos isso? Não. E às vezes condenamos as outras pessoas. Isso também é uma forma de traição. Nós traímos aquilo que sabemos que é verdadeiro. Então nós temos que amar o nosso próximo incondicionalmente, seja de que forma for, como ele for. Não malharmos. Às vezes a gente tem uma pequena vontade de falar de alguém, fulano, não é aquilo que a gente pensa. Domingos não é bem aquilo. Não sou mesmo. Ninguém é. Então a gente falar mal de outro é jogar a conversa fora, é contrair mais dívidas para a nossa consciência cobrar de nós depois. Não adianta falar mal do Domingos. Eu sei dos meus defeitos. Cada um sabe dos seus defeitos. Já se condena por eles. Então, jogamos conversa fora. O ideal é que a gente cuide dos nossos defeitos, né? Não cuidar do Judas. Ele foi um pobre coitado que agiu de forma errada naquele momento, mas Jesus perdoou ele na hora. Quando ele se enforca, Judas se enforcou por remorso naquele instante que Jesus foi crucificado. O mestre em espírito foi lá e resgatou Judas.
era amigo, meu amigo. Então ele entendeu aquilo. Certo que Judas ainda sofreu pela consciência dele, mas ele tinha o melhor dos amigos para consolá-lo. Judas, há quase 2000 anos já se purificou, há muito tempo já se purificou, é um espírito de luz e ainda tem gente dando paulada nele aqui. Oh, que perda de tempo, né? Muita perda de tempo. O que a gente pode fazer é observar o que há de bom nessa Semana Santa, né? Às vezes a gente deixa de comer uma carne vermelha, comer peixe ou bacalhau, se empanturra de bacalhau ou de peixe e sai passando até mal, né? Faria menos mal se tivesse comido um pedacinho de carne vermelha, né? A gente é engraçado, nós somos engraçados, por falta de raciocínio, né? Certo que comer carne, nós estamos comendo um animal que não deveria ser morto, né? Mas, com os nossos defeitos, ainda somos necessitados dessa proteína. Então não vai fazer diferença se comer bacalhau ou carne de boi, né? Aliás, está muito caro, né? A carne de boi está muito cara, o bacalhau nem se fala. Então, é melhor a gente comer ovo, né? Enquanto der, né? Ainda está dando. Tomate é R$14 o quilo. Até a minha filha falou, preciso arrumar um bico para trabalhar de sábado para poder comprar tomate. Fazer o quê, né? Isso aí vai nos educando também. Vai nos forçando a procurar lugares com preço melhor, né? Comer algo mais que dê mais no nosso orçamento e assim por diante, né? Então, mas a Semana Santa tem algo de positivo em todas as religiões, porque forçosamente ela nos lembra de Jesus, que ele foi o melhor que já existiu na Terra, que ele foi crucificado, que ele fez tudo para nos salvar. As religiões mostram que o corpo dele tinha efeito para nós, que o sangue tinha. Muita gente pensa assim, mas a única coisa que tem efeito para nós mesmos são os seus ensinamentos. Como dizia João Evangelista, filhinhos, procurem vos amar um pouco mais, procurem amarem-se um pouco mais, né? Para que não haja tanta agressão, tanta agressividade. Nós, amando o nosso próximo um pouquinho mais e nos amando muito mais, estaremos no caminho da felicidade. Agora nós vamos fazer uma oração, aprendendo a nos amar mais. Nesse instante, vamos aproveitar essa energia amorosa que existe sobre nós, de Deus, de Jesus, das fraternidades amigas, do nosso anjo da guarda, para emitir um pensamento amoroso pela paz em todos os lugares do nosso planeta, pela paz e a cura nos hospitais, por um pouquinho de amor aos presídios, sanatórios, pelos nossos irmãos que estão na delinquência, nos vícios,
mas uma vibração especial pelos irmãos que ainda têm ódio no coração, para que aprendam a perdoar, serem felizes. Que essa paz esteja em nossos lares, no nosso dia a dia, e que ela nos acompanhe até a semana que vem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e assim seja.